Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um videozinho aqui do nosso canal. E bora, gente! O último vídeo que eu fiz aí pra vocês foram de comprinhas, né? E um bate-papo aí sobre compras por impulso, essas coisas que tá rolando comigo, né? E eu andei pesquisando, né, sobre certas coisas. E eu falei com vocês, né, que ia mudar, que não ia continuar do jeito que tava, né? Então, gente, já tô tomando algumas atitudes sobre isso, né? E eu quero contar aqui pra vocês algumas mudanças que eu já fiz, que eu quero ver aí como é que vai ser, né? Se vai me ajudar realmente. E é isso, gente, né? Eu andei vendo alguns vídeos, né, sobre isso. E eu vi uns vídeos, gente, interessante da youtuber Mai3 Celinear. Vou colocar o nome aqui pra vocês, tá? Porque não sei se eu tô falando certo. E o título do vídeo que eu vi, né, ela falando sobre, era Como Construir Seu Estilo Pessoal. Então, gente, ela falou uma coisa que me deixou, assim, meia... Eu achei, assim, bem legal, na verdade, né? Porque, por eu ser uma pessoa que gosta desse tipo de conteúdo, moda, quero me vestir melhor, procuro sobre esses conteúdos, né, na internet, eu sinto que eu andei me perdendo um pouco, sabe? Sobre isso. Gente, vocês... se eu estiver falando meio coisa, é porque eu tô um pouquinho gripada, tá? Então, é isso. A voz não tá das melhores, não, mas tá tudo bem, né? Tô melhorando. Gente, então, eu sinto que eu me, sabe, andei me perdendo nisso aí. Tanto pesquisar esses tipos de coisas, que eu me perdi, né? Pesquisando sobre estilo, querendo encontrar o meu estilo, querendo saber qual as peças que seria legal pra mim estar comprando e parará, pororô, por aí vai, né, gente? E uma das coisas que me deixaram mais assim, que eu vi que me pegaram mais, é eu tentar encontrar meu estilo, né? Por quê? Sei lá, gente, quando eu tava tentando encontrar meu estilo, eu andei pesquisando, né, sobre os estilos universais, enfim, essas coisas todas que rolam, né, entre esse mundo da moda, e não tava conseguindo me decidir. Aí eu começava a ficar meio assim, confuso, sabe? Começava a ficar meio confuso na minha cabeça. Aí, peraí, eu me identifico com mais de um ou dois estilos, né? E aí eu achava que não, que eu tinha que ser de um estilo. E aí começava a comprar peças, né, daquele determinado estilo, que às vezes eu nem sabia se eu era mesmo daquele estilo. Enfim, né, gente? Eu andei me perdendo um pouco por conta disso, né? Essa teoria aí dos estilos. E aí, eu vendo o vídeo dessa youtuber, que eu acabei de falar pra vocês, né? Mais3 Celinear. Ela falou, gente, que encontrar o estilo leva um processo. Tô aqui lendo aqui porque ela falou muitas coisas legais que eu achei super interessante e me fizeram refletir, né? Na verdade, eu já estava refletindo há um bom tempo sobre isso, porque eu andei me perdendo até do meu próprio estilo, buscando se encaixar num estilo, gente. Eu acho que, sei lá, essa busca de se encontrar num estilo, se encaixar num estilo, não dá certo, tá? Ao meu ver, tá? Por experiência própria, né? Ela falou, gente, que leva um processo, né? É bem mais fácil a gente, sei lá, fazer uma lista do que a gente gosta, cores que a gente gosta, caimentos, texturas de tecidos. É bem mais fácil a gente fazer essas escolhas do que se encaixar num estilo, né? E
estilo não tem nada a ver com dinheiro. Isso aí eu já sabia, né, gente? Porque tem gente que pensa que estilo é andar de marca, é andar com roupa de marca, né? E não tem nada a ver. O legal mesmo é a gente procurar a entender um pouquinho da gente, olhar para os nossos gostos, porque às vezes a gente pode estar tentando se encaixar, né, num estilo que não tem nada a ver com a gente, só porque a gente quer, só porque a gente acha bonito aquele estilo, e não tem nada a ver com o nosso dia a dia, com a nossa essência, sabe? Eu achei muito legal o que ela falou e eu gostei bastante do raciocínio, do jeito dela pensar, né, e compartilhar com a gente. A internet, os conteúdos, né, os conteúdos digitais estão interferindo nas nossas escolhas de moda. Realmente, gente, muitas das coisas que eu compro, muitas das coisas que eu vou atrás, né, de peças, é por conta, às vezes, da internet, né? Alguns tempos atrás, eu ficava pesquisando muito sobre o armário cápsula, né? O armário inteligente. Não funcionou comigo, porque o que era inteligente para aquela pessoa do vídeo não era para mim, gente. Não fazia sentido. Eu vou pegar uma peça aqui como exemplo. A camisa branca. Todos os vídeos de peças, quais as peças essenciais que você tem que ter no guarda-roupa. Tinha que ter a tal da camisa branca. E aí, gente, eu comprei a camisa branca. Eu não usei, gente, não encaixa no meu estilo. Na verdade, eu não sou muito de camisa, né? Eu acho que me deixa assim com a cara de, sei lá, pessoa mais velha, sabe? Muito séria. E eu não gosto de transmitir muito essa seriedade no meu look, né? Não sei se eu já comentei com vocês. Não gosto muito de transmitir. Mas um ponto é sobre isso aí, gente. A gente descobriu o que a gente quer transmitir através dos nossos looks, né? Porque os nossos looks transmitem, sim. Isso é mais pura verdade, né? Vocês já perceberam quando você vê alguma pessoa estilosa, ou até aquelas vovozinhas, né? Eu mesmo sou assim, gente. Quando eu vejo aquelas vovozinhas, sabe? Com roupa, sei lá, de tricô, essas coisinhas assim, me traz um aconchego, sabe? Ou então uma pessoa muito estilosa, me traz aquela coisa assim, tipo, nossa, que bacana, né? Sei lá, traz assim algumas coisas, a gente vê as pessoas com determinados looks, né? Transmite, tem esse poder de transmitir, né? Quando você vê uma pessoa muito séria, você também, não sei se vocês são assim, mas eu já penso assim, ó, aquele look tá bem sério, aquela pessoa deve ser bem reservada, bem conservadora. Enfim, por aí vai, né, gente? Então, uma coisa também que ela falou que eu achei muito interessante interferindo nas nossas escolhas de moda, né? Os conteúdos digitais. Isso é fato, né? Traz um consumismo em excesso. As tendências duravam entre 1 a 2 anos, agora não, gente. As tendências estão assim, ó, num piscar de olho. Coisa que tá na moda, daqui uns 2 meses já estão vindo outras coisas, não estão tendo tempo pra gente digerir aquilo, pra gente ter a nossa essência, pra gente ter o nosso, como se diz, sei lá, pra gente mesmo se encontrar, entendeu? A gente tá perdendo muito o estilo da gente, a essência da gente, com esses tipos de conteúdos rápidos que não dá tempo nem de pensar, né? Quando você vai ver, já estão lançando outras coisas pra você, a induzir vocês a comprar, porque o papel deles são esse, né, gente? Influenciar, né? Já tem até o nome, então vão influenciar de alguma forma o público, né? E realmente, gente, a moda durava muito tempo, né? Porque a gente não tinha muita informação. O que a gente tinha era
as novelas, né? Que a gente via as mocinhas, as atrizes usando tal roupa e a gente ficava lá olhando, achava interessante. Aí daqui uns tempos tava na loja, né? Ah, isso aqui é o brinquinho de tal atriz que tava usando na novela, parará, pororô. Eu já vi muito disso, né? Então era isso. Sandalinhas, né, da Ruge, sandalinhas da Eliana. Quem aí já teve, né? Eu mesmo, gente, já tive essas sandalinhas. Da Sandy Júnior, né? Ai, gente, eu amava aquelas sandalinhas. E ficava na moda, ó, aquelas meias coloridas também. Quem lembra aí daquela fase, né? Eu acho que era os anos 2000, se eu não me engano. Gente, eu sou dos anos... Eu sou de 94, tá? Tenho 31 anos. Então, aí, quem é de 1994 vai lembrar das meinhas coloridas, daquelas sandálias da Ruge, enfim, era o máximo. Gente, a gente ficava tão feliz quando a gente ganhava uma sandalinha daquela. Ai, era um sonho, né? Então, e ficava muito tempo, né? Ficava um tempinho bom, aí depois era lançado outra coisa. Não era igual hoje, né? Toda hora chegando coisas novas, você achar que tem que comprar aquele tipo de coisa. E não é assim, né? E infelizmente, com essa coisa de informação rápida, sabe? A gente acaba tendo um excesso de consumismo, querendo comprar, 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 sem pensar muito, né? É fato, né, gente? Acontece muito. Aí, eu tava olhando um outro vídeo que ela colocou. Comprar uma tendência de moda. Preste atenção nos conteúdos que vocês estão acompanhando. Isso era um ponto que eu precisava de estar olhando, gente. Tipos de conteúdos que eu estava consumindo, né, em excesso, procurando muita coisa sobre moda. Eu acho que tudo tem um limite, né? Eu acho que eu já aprendi muito, né, com esses conteúdos também, né? Não são só coisas ruins, né? É legal você aprender, você se conhecer, né? Então, eu acho que eu aprendi muito. Só que tá passando um pouco do limite, né, gente? Já não tá muito me favorecendo procurar mais sobre esses tipos de conteúdo, acompanhar pessoas falando sobre esses tipos de conteúdos. Então, o que que eu vou fazer? Vou selecionar bem qual é as youtubers, né, ou as influencers que eu quero que fazem parte desses tipos de conteúdos que eu quero, né? Então, eu vou tirar muitos youtubers que eu sigo e Instagram, né? Pra quem não sabe, eu dei um tempo aí no Instagram. Eu tô, não sei bem, mas são, acho que 28 dias sem o Instagram, se eu não me engano. Né? Nessa quaresma aí eu decidi tirar o Instagram. Aí quando chegar a Páscoa, né, eu vou pensar aí se eu volto ou não. Mas se eu voltar vai ser de um outro jeito, né? Não vai ser igual eu tava, gente. Eu tava consumindo muito conteúdo. Eu sinto que isso estava me prejudicando até o meu mental mesmo, né? Como eu falei pra vocês. Não tava sendo muito legal. Então, é isso. Eu não vou voltar do mesmo jeito que eu tava, né? E eu, na verdade, eu já tirei, gente, alguns tipos de conteúdos. Eu não quero mais assistir. Acho que se eu continuar assistindo vai atrapalhar a minha trajetória, né? Que eu tô querendo mudar algumas coisas que eu já falei pra vocês. E se eu continuar, vai me atrapalhar, gente, né? E aí, eu tava vendo algumas coisas sobre a compra, né? Compra, as pessoas que têm certos gatilhos, né, de estar comprando. E uma frase que eu vi uma pessoa falando foi: o que eu não vejo, eu não desejo. E realmente, gente, quando a gente não vê, não sabe, nunca, não vê mesmo,
a gente não vai querer aquela peça. Mas quando a gente vê, pronto, aquilo fica ali e parece que a gente tem que ter, tem que adquirir. Um exemplo é eu, gente, já tem um tempinho aí que eu tô doida com um tênis de oncinha. Eu acho que eu já cheguei a falar com vocês. Um tênis de oncinha. Eu encasquetei, pus na cabeça que eu quero um tênis de oncinha. E eu tô me segurando pra mim não comprar por agora, que não dá pra me comprar. Por agora não, né? Mais pra frente, quem sabe. Mas assim, tô com aquela vontade, gente. Toda hora, sei lá, me dá aquela vontade, eu penso naquele tênis. Enfim, quero ver looks com aquele tênis, sabe? Inspiração de looks com tênis de oncinha. E aí eu fico vendo aquilo, vendo aquilo. Quando vai ver, me bate aquela vontade de já ir logo ir lá comprar. Acontece com vocês também? Pois é, acontece comigo. Então eu tô me segurando aí pra mim não acontecer isso, né? E eu achei muito interessante essa frase que, né? O que eu não vejo, eu não desejo. Então, se eu não tivesse visto esse tênis de oncinha, não tivesse visto inspirações com esse tênis de oncinha, eu não ia. Desculpa, gente. Eu não ia desejar esse tênis, eu não ia querer, sabe? Eu não ia ter aquela coisa de querer ter esse tênis. Acredito que não, gente. Porque é desse jeito, né? Basta você ver pra você querer. Achei muito interessante essa frase. Fala a verdade, né? E aí, uma coisa também interessante que eu vi falando, né, que é pra gente realmente deixar de seguir pessoas que ficam induzindo a compras, só falam de compras. E realmente a gente tava seguindo muito conteúdo de comprinhas, abrindo comprinhas. E isso, infelizmente, atrapalha muito o subconsciente da gente. A gente fica com desejo de comprar. E não é questão de inveja, não é isso, gente, porque a gente é ser humano, né? A gente tem os desejos, tem as vontades. Então, basta um impulso, né? Alguma coisinha assim pra gente querer, né? Se aquilo às vezes faz sentido pra gente, né? A gente acaba querendo, né? Isso é nítido, né? Desde sempre as pessoas se inspiram nas outras, né? Então acontece muito disso. Então é isso, né? Parar de seguir lojas também, porque as lojas são assim um gatilho, né? Sempre postando promoções, mostrando conteúdos, né? As peças que tem disponível, e você acaba desejando ali, nossa, que lindo, né? E acaba querendo ir lá logo fazer a sua compra. Os comércios online também, gente. Como eu falo, né? Hoje não precisa nem de loja, né? Basta um clique ali na Shopee, na Shein, né? Ou em outras plataformas de compras, né? Para você ir ali fazer uma compra que muitas das vezes vai chegar do jeito que a gente pensa, mas às vezes não. Já aconteceu muito comigo de eu comprar uma brusinha, né? Já até mostrei vocês. Comprar uma brusinha e a brusinha não vindo do tamanho. Mesmo eu olhando a tabelinha lá, gente, de tamanho, às vezes até o caimento é diferente, né? Não tem coisa melhor do que você experimentar uma roupa na loja. Eu, né, particularmente, eu gosto muito de ir na loja, né, experimentar, ver se o caimento ficou bem, se a roupa vestiu bem. E aí eu tenho certeza que eu vou fazer uma compra certa do que comprar online, gente. Porque ali você tá, tipo, jogando com a sorte, né? Tipo, pode ser que essa peça vai ficar boa, pode ser que não, né? Infelizmente acontece. Com sapato, a mesma coisa, né? Enfim, com várias coisas acontece, né? Então, é ali um jogo da sorte mesmo. E por essa facilidade, né, da gente ter as lojas online, né?
tá muito fácil da gente ir gastar o dinheiro, né, gente? Tá muito, muito fácil. Hoje em dia eu não tenho mais lojas, plataforma, né? Shopee, eu não tenho, gente. Shopee, Mercado Livre, Shein, eu não tenho. Porque eu nunca tive paciência, sabe? Pra ficar cutucando, né? Essas coisas assim. Meu irmão, ele tem, meu esposo também. Então, quando eu quero comprar alguma coisa, eu sempre mando o link pra eles e eles vão e compram pra mim. E olha que eu ainda compro, né? Imagina se eu tivesse essa paciência de ficar lá cutucando, né? Shein, Shopee. E aí, eu acho que eu ia gastar bem mais, viu, gente? Eu ia gastar bem mais, mas ainda bem que eu não tenho. Né? Não tenho essa vontade também de ter. Apesar de tem um lado bom e tem um lado ruim, né? Porque as lojas online, você acha muito mais coisa, né? Muito mais coisas diferentes do que essas lojas que a gente vai. Mas, sei lá, gente, o desejo é maior de gastar, né? Então, tomem cuidado aí com essas lojinhas online, tá? Me falem aí, gente, nos comentários se vocês gostam de ir na loja ou vocês preferem comprar online. Fiquei curiosa aqui, né? E é isso, né? Tô olhando aqui no rascunho, né? Porque algumas coisinhas que eu achei interessante. E por trás dos anúncios, né, gente, tem luzes, tem todo um planejamento ali para aquele produto ficar bonito, ficar lindo, né? A modelo, maquiagem, né? Tem tudo por trás ali daquele anúncio, daquela propaganda, né? Tem edição. Então, fica aquela coisa, né? Tipo, será que vai ficar bom mesmo em mim? Será que não vou fazer uma compra assim que não vai ser tão legal? A gente não pensa muito nisso, né? Quando a gente vê um anúncio, né, bem feito, bem com aquelas luzes, né? A gente não fica pensando muito nisso. Então é isso, gente. Falei aqui, né, o que eu penso e as atitudes que eu vou tomando agora é essa, né? Tirei alguns conteúdos que eu acho que não estão me fazendo bem, né? Porque às vezes são pessoas legais, né? São pessoas que a gente gosta, mas o tipo de conteúdo não tá nos favorecendo, tá nos prejudicando, né? É igual uma amiga, quando a gente tem uma amiga que você gosta dela, mas ela pode estar te, sei lá, te influenciando a fazer algo que não é legal pra você. É a mesma coisa, gente, mesma coisa. Então eu realmente tirei algumas pessoas, né, que eu gostava muito do conteúdo, mas não tava me levando a pensar melhor sobre os meus gastos, né, muito pelo contrário, né, tava induzindo mesmo a comprar, dando link, deixando tudo assim à disposição para mim ir lá e fazer a compra. Né, gente? Infelizmente. É isso, eu tirei o Instagram, falei pra vocês, né, que já tô aí 28 dias, se eu não me engano, sem o Instagram. Achei que eu ia ficar sentindo falta, mas não, gente, tá super tranquilo, né? Eu não tô sentindo aquela falta. Nos primeiros dias eu senti, realmente eu fiquei assim, ai, nossa, quero alguma coisa pra me distrair, né? Porque o Instagram ele distrai muita gente, né? E sei lá, senti aquela falta. O que eu tenho hoje, gente, de coisinhas assim, né, pra me ver, é o Pinterest, né, e o YouTube, né. Então, é só. Não tenho aquelas outras plataformas, né, Instagram, aqueles outros, eu não sei se eu posso falar aqui, mas o que começa com Ti, né, não tenho. Então é isso, né. Eu acho que vai ser bom aí, essa nova fase, né? Eu acho que vai ser um pouquinho difícil também, mas eu vou compartilhando aí com vocês, tá, gente? Não vou deixar de produzir os vídeos aqui, né, de looks reais,
mas eu tô procurando conteúdos assim, sabe, de moda, que assim me ensinam, não, vamos dizer que não me induz a ficar querendo comprar, não me dá aquele desejo de ficar comprando, sabe? Mais conteúdos assim, certeiros, né? Ah, como você pode usar tal peça daquele jeito, daquela forma, né? E não vou mais ficar querendo me encaixar, procurando, me encaixar no estilo, procurando isso, procurando aquilo, né? Eu vou assim, tipo, seguindo o baile. Porque eu percebi, gente, que eu sou muito eclética, né? Claro que existem sim os estilos universais, né? A gente não pode tirar também porque existe. Mas a gente ficar assim querendo se encaixar num estilo, né? A qualquer forma, só porque a gente acha bonito aquele estilo, não funciona. O estilo eu acho que é é igual a moça lá do vídeo falou, que a gente vai se construindo aos poucos, né? Muito do estilo que a gente tem é o do que a gente faz, é o do que a gente carrega há muito tempo com a gente. Estilo muda também, dependendo da fase, né, que a gente se encontra. Não é assim, né? Se você tá no estilo aqui agora, vai permanecer nele para sempre. É muito difícil, gente, é muito difícil, né? Igual tem peças que eu gostava na época da adolescência que eu não carrego comigo hoje em dia, né? Acontece muito isso. Então, não quero mais me encaixar em estilo, apesar de eu conhecer, né, os estilos, não quero mais isso pra mim. Eu sou muito eclética nas minhas peças, eu gosto de muitos estilos, então por que que eu vou ficar querendo me encaixar em um ou dois? Não, a moda é essa, né, gente? A gente usar o que a gente gosta, é usar mesmo, né? Não querer ficar ali presa, achar que tem que ficar presa no estilo. Isso não existe, né? A moda é o contrário disso. Então, é isso, né? Eu sou muito do como eu pesquisava muito sobre isso, eu entendo assim um pouco dos estilos, né? Eu me identifico muito com o estilo casual, né? O casual e o sexy também, porque eu gosto de peças justas, né? Eu não gosto de coisas muito largas, eu gosto de peças que não aquele sexo vulgar, tá, gente? Mas tudo ali no limite, né? No, tudo ali bem feito, né? Não, nada muito espafantoso, não. Sou muito do estilo sexy também, né? Igual eu falei pra vocês. O casual eu adoro. O romântico também, porque eu sou um pouquinho... Trago um pouquinho dessa delicadeza, sabe? Desse jeitinho, né? Então, acho que a gente se encaixa aí um pouquinho de cada, né? Tem dias que a gente quer também ficar elegante, né? Também carrego um pouquinho disso, porque eu sou muito assim, eu gosto das coisas mais certinhas mesmo, eu gosto de nada muito largão, né? Enfim, essas coisas assim, gente. Mas eu não tô procurando mais fazer essas comparações assim, sabe? Eu vou mais olhar pra mim, sabe? Eu gosto, assim, de ficar um pouquinho estilosa. Então, eu vou pegando um pouquinho de cada estilo e botando no meu estilo pessoal, né, gente? Eu acho que é isso que é o legal, a gente montar o nosso estilo, não querer ficar se encaixando aí em estilo tal, eu sou só do estilo isso, do estilo aquilo, enfim, né? Saber qual cores que a gente gosta, qual as cores de peças que a gente se sente bem, né? O modelo, a estética, tudo isso é o que a gente precisa saber, né? Pra gente não errar aí nas nossas compras. Só isso, né? O caimento que a gente gosta, né? O estilo, tudo isso, né? O estilo que eu falo um exemplo aqui. Eu não gosto muito daquelas blusas de amarração, né? Não gosto, gente.
aquelas amarração que tem aqui, amarração assim. Eu já até tentei usar, só que não funciona. E quando eu comprava esse tipo de peça, ficava ali no guarda-roupa, ó. E eu acabava não usando. Então, eu já entendi que não adianta ficar comprando esse tipo de peça, né? Blazer, eu até tenho, só que eu sei o estilo assim, eu sei o caimento que eu gosto, a proporção que eu gosto, né? Eu não gosto daqueles blazer muito largão, sabe? Compridão, não. Eu gosto mais do blazer cropped, ou então aquele blazer mais sequinho, sabe? Certinho. E aí a gente vai aprendendo os caimentos, né? Calça jeans mesmo. Eu tenho duas que na verdade são três, que eu sou apaixonada, que eu tenho aqui no meu guarda-roupa, que é calça reta, a skinner e a flare. Só, gente, só essas daí que eu gosto, né? E quando eu invento de comprar as outras, né? Tipo wide leg, né? Que é super largona, tem aquelas, né? É mais largona. Não funciona pra mim. Eu acabo não gostando, né? Mas eu sei que tem gente que gosta, né, gente? E aí vocês que vão se identificando aí, sabendo o que você gosta, o que você não gosta e por aí vai. É isso, meus amores, né? Estampa também, ó, só tô lembrando de coisa, né? Se você é uma pessoa da estampa, se você não é, qual é o tipo, né? O tipo de estampa que você gosta. Você pode achar que você, não, eu não gosto de estampa, mas sei lá, né? Pode ser que você não gosta daquela estampa floral, mas gosta da estampa de listra ou da estampa de, sei lá, poá ou xadrez, né? E por aí vai. Pois é, a gente tem que se conhecer, né, gente? Não tem jeito. E assim a gente vai construindo o nosso estilo, vai mudando com o tempo, com as fases e por aí vai. E é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, né? Tenham passado, né? Espero que vocês que eu tenha, né, passado aquilo que eu gostaria de passar para vocês, que é um pouquinho do que eu estou procurando, né? Diminuir aí o excessos, né, da vida, que acaba a gente atrapalhando um pouco a vida da gente. Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Desculpem aí um pouquinho da voz, tá? Meu olho tá meio coisa também, porque eu tava meio gripada. Tava não, ainda estou um pouquinho gripada, mas eu tô melhorando aos pouquinhos, né? Tomando chá. Tempinho aqui tá muito assim, sabe? Uma hora tá sol, outra hora chove. E eu acho que isso aí também desequilibra um pouquinho, né? A gente acaba gripando, ficando resfriado. E é isso, gente. Mas graças a Deus tá tudo bem. Um beijão. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!